Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amados, iniciamos hoje mais uma lição, a 13ª lição, que fala sobre o novo homem em Jesus Cristo. Mas eu queria, antes de dar início à nossa escola bíblica, alertar os irmãos para que estejam, ou para que venham, passem na igreja e peguem sua revista. O superintendente, os seus auxiliares estarão aqui na segunda-feira, talvez de preferência. Passa aqui na segunda-feira, quem tiver um tempinho, vem aqui. Nós temos 2 diáconos na igreja, diácono Rodolfo e diácono Davi. Ambos são obreiros na casa do Senhor e têm as mesmas obrigações que os demais membros, ou melhor dizendo, dos demais obreiros. Portanto, passa, a revistinha vai estar à disposição dos irmãos. Entre em contato com o pastor Eliseu para receber a sua revistinha, tá bom? Para que a gente aprenda e esteja em casa. O que acontece? O que acontece, é que esses dias ainda deverão ser de isolamento pessoal, O confinamento é uma palavra muito forte, mas de isolamento. Então nós estaremos separados ainda. Então pega a revistinha, estuda em casa, leia e se interage com a gente, porque no próximo domingo nós estaremos também ministrando a escola bíblica via online. E hoje nós vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Queridos, vamos orar antes. Soberania eterna, Pai, diante da tua augusta presença, estamos aqui, ó Deus, para aprender de ti. Que o teu Santo Espírito possa interceder, Senhor, para conosco, que tu possa, Senhor, abrir o nosso entendimento, nos dê sabedoria suficiente, nos dê, Senhor, capacidade para entender a sua palavra, aplicá-la aos nossos corações, para não errar contra ti, porque guardei a sua palavra em meu coração, para não errar contra ti, diz as Escrituras Sagradas. Queridos, Efésios capítulo 4, versículo de número 13 é o nosso texto áureo, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática para nós: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Glória a Deus, É verdade mesmo, é uma verdade prática. Queridos, a leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo de número 3, o Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 3, são 16 versículos, do 1 ao 16, e eu vou tomar liberdade de ler com os irmãos, com calma, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que ser lida com o coração e entendida com o intelecto, mas ela tem que ser ouvida, tem que ser verbalizada com o coração, Por isso que a Bíblia diz sempre acerca do coração, acerca do nosso interior, do nosso momento em que nos unimos a Deus Altíssimo. E diz assim, João capítulo 3, versículo 1 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem, queridos, esse versículo que é nosso, de cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba isso em seu coração. Nós o que aceitamos Ele, e por isso hoje nós somos um novo homem, nós somos transformados. Certamente o nosso preletor, o presbítero Roberto, vai falar melhor para nós, né? O novo homem Jesus Cristo é o homem transformado. A metanoia que acontece conosco quando aceitamos a Jesus, somos nova criatura, novo ser, temos um novo pensamento e um novo objetivo, que o objetivo do crente é morar com Jesus nos céus. Vamos estar agora ouvindo o nosso querido irmão presbítero Roberto. Vou dar assento a ele ao microfone. Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja reinando em cada coração nesta manhã. Deus possa estar nos abençoando. Tem um hino aqui sugerido na nossa harpa cristã, que a gente está cantando agora, o hino número 111, tem a ver com a nossa leitura aqui, o nosso título da nossa lição. Que mudança, 111, você que está no seu lar, na sua casa, ou seja, a sua família, possa estar louvando ao Senhor nesta manhã. Vamos louvar. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E a glória do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo e penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Dança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não tem
passar com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, vou guardar do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, amados, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro trimestre, no qual nós tivemos um estudo nas suas diversas lições, estudando acerca da origem, da queda e da redenção do homem. Hoje chegamos à 13ª lição, qual foi mencionado aqui, e o título dela é O Novo Homem em Jesus Cristo. Eu queria mencionar aqui, dar um toque aqui no texto áureo, quando ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Encontra-se, como foi lido, em Efésios, no capítulo 4, versículo de número 13. O que me chama a atenção aqui, amados, que esta passagem encontra-se em Efésios, uma das 4 epístolas que Paulo escreveu, estando ele ainda encarcerado, e mesmo assim encarcerado, ele estava animando e fortalecendo os irmãos lá, os Efésios, a que eles andassem digno da vocação em que foram chamados, em santidade, em mansidão, em longanimidade e amando, ele diz, amando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros em amor, sendo assim, cuidando da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Louvado seja Deus. A nossa verdade prática, ela diz que a salvação em Jesus Cristo, ela leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos, ou seja, Jesus Cristo 100% Deus e 100% homem, e como homem Ele viveu a nossa vida, e assim diz a palavra que como filho aprendeu a obediência, e como homem também em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso que ele foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa introdução, ela vai dizer assim, e já começa com uma interrogação: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Ou seja, o que me chama a atenção aqui também, amados, que diz que essa perfeição não somente ela é possível, como também desejável e requerida. Eu vejo aqui, amados, uma mão de duas vias, ou seja, como nascido de Deus, há uma necessidade, tem que haver dentro de nós um desejo latente de estar buscando essa perfeição espiritual. E como eu disse, tem uma mão de duas vias. Por outro lado, eu vejo aqui Deus requerendo de nós, como filho, a obediência. Então, como filho, nós temos essa desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, essa vontade tem que estar em nós. Se nascemos de Deus, somos nova criatura. Isso tem que estar constantemente dentro do nosso coração. Ele fala que se valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo a nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal de Deus, ou melhor, o ideal que Deus estabelecera para o seu primeiro Adão, torna-se possível em seu filho, o último Adão. Amados, nesse ponto aqui, se nos valermos das nossas forças, jamais alcançaremos. Ou seja, não existe nenhum meio humano de
regeneração. É impossível, humanamente falando, o homem prover isso. Isso vem de Deus. Não existe plano, não existe fórmula humana nenhuma que pode proporcionar ao homem a sua regeneração, um novo nascimento. Até que o homem, ele até tentou, ele criou a religião. Só que a religião, ela não salva ninguém. A religião é simplesmente uma criação humana. Religião, religar. A verdadeira religião é Cristo Jesus. Ele diz mais aqui, que em Cristo Jesus, a nossa natureza, ela renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, agora, olha bem, torna-se possível em seu Filho. Ou seja, o plano e o projeto que o Senhor estabeleceu para o primeiro Adão, ele foi abortado em virtude do pecado, mas ele não foi cancelado. Tanto que ele agora ele torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Ele continua aqui, nosso comentarista diz, nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo, que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. O tópico primeiro fala acerca do nascimento do novo homem. Como nasce esse homem? Então nós entramos aqui. Iniciar, então nós temos e podemos confirmar que os assembleanos, que são arminianos, eles estão, de certa forma, no caminho mais perfeito. Não vemos os outros que são de outros conhecimentos, ou tentam de alguma forma, ou estabeleceram para eles uma forma diferente de ver. Deus, ele nos transforma, mas precisamos querer. E é onde está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é, portanto, a sua vontade de querer ser transformado num novo homem, como Nicodemo, principal sacerdote, foi adiante e foi ter com Jesus, ainda que nas escondidas. Né? Se não me engano, no capítulo 12 do livro de João, fala acerca que ele ouviu falar de Jesus, conhecia Jesus por haver falado e foi estar com ele. Então, nós somos arminianos e somos assembleanos. Os assembleanos têm o princípio teológico do arminianismo. Nós precisamos querer a salvação, querer a vitória, querer ser santo, se santificar cada dia mais. Eu posso afirmar isso, certo? Glória a Deus. É isso mesmo, amados. Esse livre-arbítrio, eu entendo assim. Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus ele lamentou sobre Jerusalém, quando ele disse: Jerusalém que mata teus profetas. Ele disse: como eu gostaria de fazer com seus filhos o que a galinha faz com seus pintinhos, guardando e protegendo debaixo das asas. Mas ele diz em seguida: mas vós não quisestes. Ou seja, existe o querer de Deus e o não querer do homem, e Deus respeita isso. Então, quando nós queremos, nós abrimos margem, abrimos a porta do nosso coração, e o Espírito Santo pode entrar e trabalhar. Louvado seja Deus. Então, dando continuidade aqui no nosso tópico, diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Como o nosso pastor bem colocou aqui, nós vimos aqui, né, na nossa leitura, fala sobre isso. Nicodemos, um homem conhecedor, um mestre da lei, mas ele tinha alguns questionamentos, ele precisava de algumas respostas. Só que Nicodemos, ele não queria se expor. Ele vai procurar o Senhor Jesus à noite, e o Senhor, sabendo e conhecendo que aquele homem tinha um grande conhecimento humano, mas faltava a ele alguma coisa, e o Senhor disse para ele assim: aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma poderá ver o reino de Deus. Eu entendo e creio que quando Nicodemos ouviu essa palavra, né, um homem que era doutor da lei, tinha um grande conhecimento, mas ali ele deu um nó na cabeça daquele homem. Como nascer de novo? E ele vai e questiona a Jesus Cristo: porventura um homem velho pode voltar no ventre da mãe e nascer de novo? O que nós vimos aqui, irmão? Não adianta todo o intelecto, todo o conhecimento humano. Esse homem era um doutor da lei, ele tinha uma visão de conhecimento humano muito grande. Podemos dizer que seria um erudito, que é um homem de conhecimento vasto e variado, que era o seu caso, mas espiritualmente falando, ele era totalmente cego. Ele não entendeu a verdade que Jesus estava dizendo para ele: aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma verá o reino de Deus. Glória a Deus. Então, continuamos aqui.
O tópico primeiro, o item 1, ele fala assim: nascido não do sangue e nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João, ele afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criatura espiritual, ou seja, retornando aqui, nascido não da carne, não do sangue nem da carne. Está falando, amados, do mundo, sobre o mundo exterior. Esse nascimento aqui, ele começa de dentro para fora. Então, sangue e carne está falando do mundo exterior, tá? E é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue e nem da carne, mas o que? Gerado de Deus. Há uma referência aqui em João, no Evangelho de João, no 12, versículo 12, versículo 13, diz assim: a tanto quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a tanto quantos o receberam. O interessante é que algumas pessoas dizem que, e ouvimos muito falar, que Jesus Cristo não é criatura, não é objeto, não é algo para que ninguém aceite, mas a própria Bíblia diz que há tanto quantos o aceitar, porque pelo livre-arbítrio a pessoa pode optar por não aceitar, mas aqui é uma condicional: se receber, sim, há tanto quantos o aceitar, são tornados filhos de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Como já mencionamos aqui, humanamente falando, não há possibilidade humana do homem promover sua auto-regeneração, a não ser através dos méritos de Cristo. Continuando, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos 8,16, que ele vai dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, não é o intelecto, é o Espírito Santo com o nosso Espírito. A fé que começa a brotar dentro de nós. O Espírito Santo e o nosso Espírito testificam que agora somos filhos de Deus. Vamos continuar. O nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Amados, o que me chama a atenção aqui, nós vemos na Escritura Sagrada o conselho divino reunido em algumas ocasiões. Vimos que na criação do homem a Trindade estava reunida, houve um conselho divino, quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na confusão de línguas em Babel, houve também uma reunião do conselho divino, quando disse: desçamos e confundamos as línguas. Agora nós vemos aqui, amados, que em virtude do pecado humano não houve uma reunião, não houve, vamos usar uma linguagem atual, de uma reunião emergencial no gabinete de crise para se resolver um problema. A Trindade não precisou se reunir para sanar esse problema. Por quê? Porque o plano de salvação que o Pai elaborou foi bem antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus já estava imolado na memória do Pai antes da fundação do mundo. Então, nosso Deus, ele não trabalha com o plano B, ele trabalha com o plano, e esse plano foi colocado em execução. Vamos lá. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Vamos na sequência, o tópico de número 3, que fala do nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16, ele vai dizer bem assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Ora, se você crer, nada impede que você seja batizado. Às vezes as pessoas pensam assim: mas e se eu não quiser me batizar? Eu posso? Nós sabemos, amados, que o batismo, ele não é salvação.
mas ele faz parte desse processo. Ou seja, se você crê, nada te impede. Se você crê ou você não quer ser batizado, acha que pode abrir mão disso, existe algum problema com você. Porque se você creu, nada te impede que você seja batizado. O batismo é tão somente uma declaração pública da tua fé. Nós vimos aqui em Atos, capítulo de número 8, versículo de número 26, quando, por ocasião, nós vemos a história de Filipe, quando ele descia de Jerusalém para Gaza. Ele vai se encontrar com o eunuco, um mordomo, e ele estava no seu carro, e a Bíblia vai dizer que ele estava lendo as Escrituras. E Filipe, guiado pelo Espírito de Deus, ele aproxima-se daquele carro e pergunta àquele homem: tu crê nisso que tu lê ali? Ele: como que eu vou crer se não tem ninguém que me explique? Ele foi convidado a subir para o carro. E aquele eunuco, ele estava lendo ali aquela passagem, de Isaías, que fala que ele, como ovelha muda, foi levado ao matador e não abriu a sua boca. E Filipe começa a explicar ali, ele vai e ele pergunta: ele está falando dele mesmo ou de outro? E Filipe vai ali e começa a explicar e falar de Jesus Cristo, e ele começa a ouvir atentamente, e em determinado momento daquela caminhada eles encontram água, e aquele homem ele pergunta assim: o que me impede de ser batizado? Ou seja, havia a fé, ele creu, e havia água. Então, ato contínuo, eles pararam, desceram, e aquele eunuco ele foi batizado. Ou seja, se você crê, nada impede que você seja batizado. Então está aqui bem claro a explicação: aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê, logicamente, segundo a palavra de Deus, será condenado. Vamos dar sequência. Aqui diz assim: se devidamente observado, o batismo, claro, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também, olha aí, o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E ele deu uma referência aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5, que vai dizer que não é pelas obras de justiça, mas é pela sua misericórdia. Ou seja, a salvação, irmão, é pela fé, e não é por obras para que ninguém se glorie. É tão somente pela misericórdia de Deus que ela é derramada sobre nossas vidas, e assim nos proporcionou essa tão grande salvação, porque o homem ele estava fadado à morte eterna. Se não fosse o grande amor de Deus, com esse plano de salvação, consequentemente, o nosso fim seria outro. E nós vemos no último versículo de João 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e essa palavra tal, uma palavra composta apenas de 3 letras, mas é impossível, é imensurável. Tal, como você pode mensurar o amor de Deus? Ele não tem princípio nem fim, é tal, foi tão grande que ele nos amou e se manifestou até nós através da encarnação do seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós e anunciou as boas novas de salvação. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, regeneração é você gerar novamente, é você se tornar realmente uma nova criatura. Então, quando Tito diz aqui, no versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Então, o sujeito é regenerado e é renovado espiritualmente. Por isso que quando o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, versículo 16, ele diz, quando determina para a gente levar o evangelismo por todo mundo, levar o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado, que é um termo aditivo, então tem que crer e ser batizado para receber o Espírito Santo, ser renovado, regenerado e renovado espiritualmente. Não é isso? A gente pode afirmar isso, Com certeza. Quando o homem pecou ali no Éden, ele continuou vivo, fisicamente falando, mas espiritualmente o homem morreu. E a morte espiritual é a pior que tem, amados.
porque é a separação do homem de Deus. O pecado, ele faz a separação entre o homem e Deus, e Jesus Cristo, ele veio como esse elo de ligação. Essa ligação, ela havia sido rompida, o homem se afastou de Deus, e ele passou a viver dissolutamente, vivendo através dos seus próprios meios, né, buscando a satisfação carnal. Agora ele estava atuando, né, pela carne, e eu vejo e entendo que quando ele foi manipulado, né, no uso do seu livre-arbítrio, porque Deus dotou o homem de livre-arbítrio, mas ele deixou-se influenciar por Satanás, né, e seu direito de escolha foi distorcido, e ele deu ouvido à voz de Satanás, e ali desobedecendo a voz de Deus. E até hoje, Satanás, ele procura manipular o nosso livre-arbítrio, ou seja, para que façamos escolhas erradas, e as escolhas erradas, cada dia mais nos afasta do amor de Deus, nos afasta da graça de Deus, nos tira de debaixo da potente mão de Deus, né? Nós devemos estar sob a mão de Deus, porque ali há a segurança. Quando o homem sai de debaixo da proteção de Deus, ele passa a ficar indefeso, ele passa a ser alvo dos ataques de Satanás. Por isso, cada dia mais, ele vai morrendo espiritualmente até acabar totalmente a sua chance, né, de vida. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, né, quando o homem ouve a palavra do Senhor e abre o seu coração, e o Espírito Santo faz a obra, né, ele convence o pecado, da justiça e do juízo. Então esse homem, ele é trazido novamente à vida. Aquele espírito que estava morto, ele torna a reviver e passa a ter vida, e vida em abundância, porque o próprio Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Dando sequência, o nosso tópico primeiro, o número 4, ele vai dizer assim: o nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Irmãos, lágrimas não caracterizam arrependimento. Qualquer pessoa, nós temos emoções, qualquer pessoa pode se emocionar diante de uma tela de TV, assistindo uma cena triste de uma novela ali que atores representam. Isso são emoções. O que caracteriza o verdadeiro arrependimento é mudança de vida, é mudança de atitude, é uma nova vida em Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1, ele disse: já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então o cidadão do céu, ele passa a viver em função de um caminho que está sempre olhando para o alvo que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele passa a combater o pecado, ele passa a andar na contramão do mundo, porque aquele que faz a vontade de Deus, ele anda na contramão do mundo, porque o mundo só faz a vontade da carne, mas aquele que é espírito e vive em espírito, ele procura fazer a vontade do Pai. Então, como cidadão do céu, estamos aqui na terra como embaixadores. O Senhor nos deu, né, nos outorgou isso, sermos embaixadores do céu aqui na terra. Então nós temos que ser sal da terra e luz para este mundo. Glória a Deus. Vamos aqui então. É Ele quem opera um novo nascimento. João 3,6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o homem em Cristo torna-se possível. Veja bem, amado, ele diz que esse processo regenerador, a linguagem humana não tem explicação, ou seja, as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. É por isso que muitas das vezes o homem não entende. Aquele homem que vive na sarjeta, aquele que matou, que roubou, que prostituiu, quando ele tem um encontro com Cristo, ele passa a ter vida, ele tem uma mudança de vida, ele passa a viver por Deus e para Deus. Somente a partir dessa ação sobrenatural, a nossa alma é que o novo homem em Cristo, olha que torna-se possível. Ele dá uma referência aqui em Gálatas 6,15, que diz que em Cristo, né, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude, pastor, mas sim em ser uma nova criatura. E aí, como uma nova criatura, é claro, nós vamos passar a ter, né, um fruto do Espírito em nossa vida. Não, é verdade, porque às vezes a gente coloca um sacrifício desnecessário, como os antigos colocavam,
circuncisão. Infelizmente, né, o que os evangelhos nos trazem, o que Paulo mais precisamente diz? Que ele fala aqui, porque nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. E eu só me torno uma nova criatura, igual está lá em João, né? Sendo nascidos da água e do Espírito. Amém. Glória a Deus. Vamos então, o segundo tópico, ele vai nos falar a justificação do novo homem. O novo homem, ele nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Interessante que ele frisa muito bem aqui, através dessa fé em Jesus Cristo, ele está num contexto de injustiça e pecado, ou seja, ele está totalmente imerso no lamaçal do pecado. Então, através do novo nascimento, ele vai receber um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação. É só fé, não é por obras, é por meio da fé, a fé salvífica em Jesus Cristo. O primeiro ponto, ele vai nos falar acerca da inutilidade da justiça humana, ou seja, nossas obras, ainda que de boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Nós conhecemos, eu creio que você aí conhece pessoas que têm um coração tão bom, né, que abre mão daquilo que tem, até do que não tem, para abençoar outras pessoas, mas isso não é mérito, não é por mérito. A palavra é bem clara, né? Nessas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam. A salvação não é por meio de obras, e sim por meio da fé. A obras é consequência. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela não nos salva, nem nos justifica diante de Deus. Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o quê? Pela graça sois salvos. É pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, ou seja, não há mérito humano nenhum nisso. Como eu disse lá no princípio, não existe projeto nenhum, plano nenhum humano de autorregeneração humana. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus. E graça é favor não merecido. Nós não merecíamos isso, mas o Senhor nos olhou com graça, com amor e misericórdia, e estendeu para nós essa cortina, abriu para nós um novo horizonte, e está se reconciliando com si próprio através do seu Filho Jesus Cristo. Aliás, são elas consideradas aqui, as obras consideradas trapo de imundície. Encontra-se em Isaías 64, versículo de número 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Veja bem, não é nos nossos méritos. A Bíblia toda ela é cristocêntrica, do princípio ao fim, ela aponta para Cristo. Então a nossa fé tem que estar nos méritos perfeitíssimos de Cristo, porque nele há perfeição. Nós vimos logo no início aqui, 100% Deus, 100% homem, e como o homem foi perfeito, tá? Em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, é claro, ele vai dizer que sendo justificados, né, pela fé, agora o que? Nós temos paz com Deus. Essa paz que abunda hoje em nossos corações, como Jesus Cristo diz assim: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então essa paz é que passa a reinar dentro de nós. Essa paz, né, é que nós temos que irradiar no nosso dia a dia, onde quer que nós formos, onde quer que nós estivermos. O mundo tem que ver a paz em nós. Vivemos um momento hoje, um momento de caos, um momento que talvez, se não houver controle, poderá haver até uma histeria coletiva, um momento de colapso, um momento de angústia para muitos. Mas a paz de Cristo que reina em nós tem que contagiar todos que estão à nossa volta. Amados, a nossa alegria, ela tem que vir de dentro para fora. A nossa alegria independe dos fatores que estão ao nosso derredor, porque a nossa alegria vem de Deus. Nós somos nova criatura em Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos que, através de obras, através das nossas atitudes, mostrar para o mundo que verdadeiramente a paz de Deus habita em nós. Seguindo aqui, a partir desse processo, o novo homem,
passa a ter um novo status jurídico diante de Deus. Tem uma referência em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 9. O segundo ponto do nosso segundo tópico, ele vai dizer assim: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhes o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Interessante que ele fala, irmãos, situação jurídica do réu. Sabe por quê? Pois não, pastor? Sabe por quê? Aí está o detalhe. A justificação é passada por um tribunal, e o tribunal concede a declaração de que o sujeito é inculpado. Por isso fala no tribunal de Cristo aí, né, Romanos 5,10, se eu não me engano, vamos mais lá adiante. Mas vamos falar o que é a justificação. Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi achado justo por Deus. Abraão foi achado sem qualquer injustiça sobre ele. Quando nós somos justificados lá no Novo Testamento, ele fala que somos justificados pela fé, a gente ser considerado sem culpa nenhuma por Deus. O único que pode dizer se o nosso pecado acabou ou não acabou é Deus. Ninguém pode condenar ninguém a não ser Deus. Então, por isso que ele fala, é um termo jurídico que realmente quer dizer achado sem culpa através de quê? Do sangue de Jesus. Por isso que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, entendeu? É simples, né? Essa é a justificação. Amém. Muito bem, pastor aqui com muita propriedade, que é a área que ele entende do termo, né? Ele nos deu essa explicação aqui. Então, vou repetir para ficar bem guardado aqui, né, na nossa mente, no nosso intelecto aqui, concede um status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Ou seja, você recebeu uma anistia, não consta mais, né? Já foi pago, porque nós éramos réus, nós éramos culpados, e o Senhor agora ele mudou o nosso status. Aqui diz que ele é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Hebreus capítulo 10, versículo 17 vai dizer que jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Irmãos, é algo tremendo. Agora você pode tirar um nada consta, né, pastor? Agora você pode tirar um nada consta, que não consta nada, você recebeu um status, a tua situação jurídica, né, de réu já mudou por completo. E eu passo a ver aqui, quando o nosso Deus, pastor, ele olha para nós, lá dos altos céus, o Senhor, quando ele olha para baixo, ele não nos olha, ele não vê diretamente a nós. Entre nós e ele está o sangue de Cristo. Então, quando ele olha lá de cima para nós, é como uma lente que ele olha para nós, através do sangue de Cristo, ele nos vê purificados. É verdade. Essa purificação veio através do sangue de Cristo. Então, quando ele olha, ele vê o sangue de Cristo sobre nós. E aí, onde nós recebemos essa justificação. É quando eu gosto muito de exemplificar. Uma vez eu estava falando em classe, e os irmãos que têm aqui fatura de cartão, você observa uma fatura de cartão. Uma fatura do cartão, ela tem lá pagamento mínimo, né? E pagamento total da fatura. Quando você paga o pagamento mínimo da fatura, você continua devedor e o montante vai sempre aumentando. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai observar que o sumo sacerdote, ele adentrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo. Simbolicamente falando, ele pagava o valor mínimo da fatura, continuava devedor. Ano seguinte ele tinha que ir lá novamente oferecer sacrifício. Mas em Jesus, vamos chegar lá. Um sumo sacerdote, ano seguinte ele ia lá novamente, valor mínimo da fatura, o valor total continuava lá, então ele continuava sempre devedor. Mas um dia Jesus Cristo, pelo grande amor do Pai, eu posso até conjecturar aqui, ele chegou para o Pai e falou assim: me dá essa fatura que eu vou pagar o total dela. E ele liquidou essa fatura por nós, amados. Ele liquidou essa fatura, e agora não somos mais constados na lista de devedor. Você pode tirar um nada custa lá,
que agora você não deve mais nada, porque o Senhor pagou a nossa dívida e pagou um preço muito caro, foi o preço de sangue na cruz do Calvário. É verdade, pastor? Louvado seja Deus. Na sequência aqui, o ponto 3, o novo homem é justo a partir de sua conversão. O pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 João 3,7. Amados, interessante que através da nossa conversão, Deus é tão maravilhoso que Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento. Sabe? É como se, Ele diz aqui, nós somos vistos por Deus, como se jamais tivéssemos cometido qualquer injustiça. Irmão, a lavagem pelo sangue de Cristo, Ele não deixa qualquer resquício do velho homem em nossa vida. Ele lava por completo. Por isso que a palavra diz, bem-aventurado que tem suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Não fica nenhum resquício do mundo, porque agora nós somos nova criatura em Cristo. E Ele lança esse pecado no mar do esquecimento. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, quando Deus virou essa página da nossa vida, o inimigo não, ele fica tentando vasculhar, ele fica tentando enterrar aquilo que já está enterrado, aquilo que está apagado. Ele fica tentando, como diz aí no popular, desenterrar defunto, para buscar coisa podre, coisa que não presta. Ele tenta virar a página, trazer coisas que está enterrado para jogar no nosso presente, para tentar nos acusar. Mas a palavra nos garante que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Assim, o seu Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos cometido nenhuma injustiça. E agora somos lavados e remidos pelo seu sangue. Ele diz aqui ainda, de agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Irmãos, a mente humana, o intelecto humano, nunca vai entender isso, a não ser pelo Espírito de Deus. Só quem prova deste novo nascimento, dessa regeneração, pode entender o processo de Deus e sentir na sua própria vida a mudança. Foi como o louvor que cantamos aqui, no início dessa escola. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele em meu coração. A mudança de vida, a mudança de atitude, há um novo homem caminhando sobre a terra, porque Jesus entrou e fez essa mudança. Aí ele continua aqui, haja vista o que houve com o ladrão da cruz, que creu no sacrifício de Jesus. Lucas 23, 42 e 43. Então Deus olha para nós, como disse anteriormente, frisando aqui, Ele sempre olha para nós através do sangue de Cristo. Então nós estamos debaixo desse sangue de Cristo, o sangue que Ele derramou. Não existe, como disse, vou repetir, nenhum projeto, nenhum plano humano para nos levar para o céu. Para chegar ao céu, tem que passar pela cruz, não tem como cortar caminho. É pelo caminho da cruz, e lá dá a perfeita e mais completa fórmula de amor de Deus para conosco. Irmão, é só para esclarecer que eu acho que João é muito forte quando se manifesta no versículo 7 e 8 de sua primeira carta, porque ele diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele é justo e nos justificou. Quando nos justificou pelo seu sangue derramado na cruz, nos colocou inculpados. Não temos culpa, não temos mais pecado. Ninguém pode mais nos acusar de nada. Mas Ele diz, e isso a gente precisa de observar. Por isso que nós precisamos levar o Evangelho às outras criaturas, a todo mundo. Porque alguns dizem, não precisa mais, mas eu entendo que precisa. E ele vai no versículo 8 e diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, forte, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus manifestou, para desfazer a obra do diabo. E como faz a obra do diabo na outra pessoa? Levando o Evangelho, estudando a palavra dele, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu quando ainda não era crente, tinha, acho que na Rádio Copacabana, um lugar que dizia assim, erreis por não conheceres as Escrituras e o poder que dela vem. E é verdade, até nos dias de hoje, eu vejo aí, porque ele se manifestou exatamente quando o mundo estava no pecado, como uma revista diz isso. Qual é a diferença de hoje? Daquela época, 2000 anos atrás, é a mesma coisa. Hoje nós estamos aí no meio do pecado, no meio de
coisas mil que nos afastam de Cristo, mas nós precisamos manter o Evangelho da salvação. Amém? Obrigado, pastor, pela colocação. Vamos dar a sequência aqui ao tópico terceiro. Ele vai nos falar sobre a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação, nós vamos ver os dois pontos aqui. Primeiro, a santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, ele torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Ele tem uma referência aqui em 1 Pedro 2,9, vós sois, né, a geração eleita, sacerdócio santo, né? Mas ele tem mais outras qualificações, é povo especial, seleto, né, e de boas obras. A Bíblia diz também que nós somos lavoura de Deus. O que me chama a atenção aqui, pastor, eu vejo muito o senhor falar às vezes no público, eu não sou dono, né? Você fala, eu não sou dono de nada. Interessante, o rebanho de Deus está sob o seu comando, sob o seu carinho, sob os seus cuidados. Então ele diz claramente aqui, vós sois lavoura de Deus, ou seja, ele não é propriedade exclusiva de ninguém, lavoura de Deus e ovelhas do seu, ou seja, seu dele, do seu pastoreio. E ele fala sobre a santificação em duas partes, por quê? Porque esse processo, amados, ele tem duas partes. Primeiro, a primeira parte desse processo de santificação, a separação, né? Separado do mundo. No momento que o homem ele aceita Jesus Cristo, aceita o plano de salvação, ele passa nessa primeira parte desse processo, se tornado santo, ou seja, ele é separado. Agora vem a segunda parte desse processo, que é a santificação, ou seja, é um processo evolutivo, é como se fosse uma escada. Essa escada, ela é feita de degraus, como vimos lá no começo, até chegarmos à estatura perfeita de Cristo. No topo dessa escada está Jesus Cristo, que é o perfeito. Então, esse degrau, cada degrau é a nossa caminhada até atingirmos a estatura de varão perfeito. Por isso que ele fala aqui, que a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida. Não tem esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Não existe isso, né, pastor? Essa doutrina aí não existe, né? Não existe respaldo bíblico para isso, tá? Somos salvos, sim, somos salvos. A salvação, ela é para todos, né? Há tantos quanto aceitar, então ela está estendida a todos. Mas uma vez salvo, ato contínuo, nós temos que passar pelo processo de santificação, que ele vai durar toda a nossa existência. Enquanto nossa caminhada, enquanto peregrino na terra, nós temos que continuar nesse processo. E aqui, a palavra de Deus, né, ela vai nos moldando, pastor. No dia a dia, nós vamos moldando, é como se a palavra, né, nós podemos compará-la com uma forma, nós somos essa massa, então nós vamos nos colocar nessa forma e buscar a forma que o Senhor quer para nós, né, o modelo de vida que Ele quer para nós. Então essa santificação é uma busca diária, é uma luta, dominar o seu eu, né? Uma das maiores vitórias que nós conseguimos na vida é quando nós conseguimos dominar o nosso eu, dominar os nossos impulsos, dominar, né, aquela natureza do velho homem. É só o Espírito Santo de Deus atuando na nossa vida que nos dá condição disso, de sermos essa nova criatura, né, e caminharmos nesse processo de santificação, olhando sempre para o alto. Porque se você desvia o teu olhar para o lado, com as coisas que o mundo oferece, você pode incorrer, né, de sair do caminho da salvação. Quantos olharam para o lado e ficaram para trás, ficaram pelo caminho? Mas estamos nós aqui como igreja, né, para alertarmos, né, eu sempre uso, né, uma ilustração, como eu falei há algum tempo atrás, como desviado. Eu falei, amigo, você está numa estrada, primeira placa que você vê escrito retorno, pega ela e volta, retorna, volta para o primeiro amor. Então a santificação é um processo, nós temos que lutar no nosso dia a dia. E ora que nós somos tentados todo dia, toda hora, mas nós vamos alcançar, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E fala ainda mais, a santificação como processo, que é o ponto 2. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá que se submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação.
e até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Olha só, submissão é uma coisa que existe duas palavras: subordinação e submissão. Essas duas palavras têm significado diferente. Subordinado, hierarquicamente, existe uma escala de subordinação. Subordinação é a coisa. Agora, submissão é quando você se submete àquele que você está subordinado. Porque muitas das vezes o subordinado, ele é insubmisso. Quando o subordinado é insubmisso, ou seja, ele não se submete às ordens daquele. Exatamente. Muito bem colocado, pastor. Então há uma diferença entre subordinação e submissão. Lembrando, submissão é aquele que se submete àquele a qual está subordinado. Então esse processo terá que se submeter-se ao longo e disciplinado processo de santificação. Se você quiser alcançar a promessa de um dia estar lá e ser arrebatado, né, nas nuvens do céu, subir com a igreja, estar lá, no lugar garantido, uma morada perfeita no céu, esse caminho da santificação, você vai ter que se submeter, se moldar, né, à vontade do Senhor para a sua vida, para que você possa alcançar a estatura de varão perfeito. A Bíblia diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser, porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus. Então, o ponto 3, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Veja, é o que Deus quer para nós, é a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Nós viemos ser santos, separados, mesmo estando no mundo, né, esse mundo podre, esse mundo enlameado. Eu vou citar mais uma vez aqui, exemplificando isso. Muitas das vezes, quando eu vou para o meu trabalho e pego ali o ônibus na linha vermelha, eu posso observar quando a maré está baixa, eu vejo aquelas garças, me chama muita atenção, com a plumagem branquinha, mas elas estão com os pés caminhando naquele lamaçal ali, mas em momento algum você vê a plumagem daquelas garças sujas. Assim somos nós na nossa caminhada pelo mundo. Se nós nos submetermos, né, à vontade de Deus, que é o que Deus quer para nós, buscando a santificação, o lamaçal, as lamas do mundo, nenhum pingo vai respingar nas nossas vestes, que estão brancas e foram lavadas com o sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Quanto mais nos santificarmos, ou nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Irmãos, quer tornar parecidíssimo, semelhante ao Mestre, é só fazer o que Ele nos ensinou. Porque quanto mais, é interessante que quando eu observo isso, me chama muita atenção pequenos detalhes. Quando eu acordo de manhã, eu me olho no espelho, eu olho para a minha face e começo a ver detalhes, imperfeições. E eu comparo isso quando eu me olho à luz da palavra de Deus. Quando eu olho para a palavra, eu começo a ver as imperfeições na minha vida e eu vejo a necessidade de corrigir. Está ruim aqui, está ruim ali. Então a Bíblia para nós é isso, é a nossa bússola, é o nosso espelho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos e percebemos a imperfeição da nossa vida. Então nós temos que buscar cada dia mais nos santificarmos para nos tornarmos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, até, mais uma vez repetindo, que alcancemos a estatura de varão perfeito. Como Paulo fala mesmo na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quer dizer, imitar o cara é ser igual a ele, não é verdade? É procurar ser igual a ele. Se nós fizermos o que Cristo fez, está nos Evangelhos, está em João, nas práticas de Jesus, é o suficiente. Nós vamos fazer os milagres, não que nós podemos, ele mesmo disse: se tivermos fé suficiente, eis que vocês farão maiores coisas do que eu fiz. Então, não sei se posso dizer que o mundo hoje tem pouca fé, porque a gente vê pouco milagre, né? A nossa igreja, eu amo essa igreja, eu me trouxe para cá, e enquanto eu estiver aqui, eu faço parte do rebanho de Cristo aqui nesse lugar. Então, precisamos ter fé. A fé é a razão. Por isso que a Epístola Universal dos Hebreus é clara. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Então, isso é o que? Fé. Então, precisamos ter a cada dia mais fé para que possamos, não é, estarmos aí até assim, resistir aos dias maus, igual nós estamos nessa quarentena aí, né? Bem colocado, pastor. Por isso que quando nós
o pastor bem colocou aqui, por que então não vemos tantos milagres acontecerem? Deus não é o mesmo? Ele continua o mesmo. Ontem, hoje, por toda a eternidade, Ele é um Deus imutável. Então, o que eu entendo? É a pequenez da nossa fé que limita a atuação de Deus. Limita a atuação de Deus, a nossa fé. Porque a fé é crer no invisível, é crer naquilo que nós estamos vendo. Nós somos muito guiados pelo aquilo que nós vemos. Nós somos abalados, nós somos contristados com situações que ocorrem na nossa volta. Muitas das vezes nós olhamos o tamanho do problema com os olhos físicos e materiais. Eu posso me lembrar, pastor, eu posso citar aqui aquela passagem quando Samaria estava cercada e Geazi acordou bem cedo e falou para ele, olha, está tudo cercado. Ele entrou em desespero, ele disse, ai meu Senhor, o que faremos? Olha, tem notícia que nos trazem pânico, que nos trazem desespero. Eu vejo no momento de hoje, quantas pessoas, pastor, em diversos lugares, estão falando agora, ai meu Senhor, o que faremos diante de uma calamidade? Agora, se você olhar pelo olho da fé, é diferente. E Geazi ali naquele momento, ele estava olhando com os olhos físicos, ele não podia contemplar nada, ele só estava vendo o tamanho do problema. Aí você pode ver a oração do servo de Deus, Senhor, abra-lhe os olhos para que veja. E naquele mesmo instante, os olhos daquele moço foi abertos, e ele pôde contemplar ao redor dos montes carros e cavalos de fogo. Então o que nós precisamos? Ter os nossos olhos espirituais abertos. Isso, irmão, só vem através da fé, da oração, da busca, da nossa aproximação de Deus, que nossos olhos espirituais serão abertos e nós vamos ver que o Senhor está ao redor do seu povo. A palavra diz que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo, e eu creio que o Senhor está ao nosso redor para nos guardar e para nos proteger. E vamos exercitar a nossa fé. A fé não é ver para crer, mas é o contrário, é crer para ver. Se nós cremos, o milagre pode e vai acontecer em nome de Jesus. Logo, veremos a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Aí ele fala aqui, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Interessante que João ele vai falar, se andarmos na luz como Ele na luz está. Olha que coisa linda, se estamos na luz, nada impede o quê? Que temos comunhão com os outros, Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, de toda acusação, de tudo aquilo que vem nos afligir, que vem nos entristecer, toda a palavra contrária, que o inimigo muitas das vezes ele usa. Nós somos dotados, nos criou Deus e nos deu os 5 sentidos, então talvez coisas que vêm nos afetar, ou através da visão, ou da audição, ou seja, de qual for, ou sentido humano, O Senhor, Ele está aí para nos purificar de toda e qualquer injustiça, E fechando aqui, que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância, ou seja, com mais veemência. Aí faz me lembrar em Atos 4, versículo de número 31, quando ele diz assim, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito e anunciaram com ousadia, ou seja, receberam o poder, a virtude do céu, receberam coragem e intrepidez para anunciar e levar a palavra de Deus, levar esse mundo que está morto em pecados, no lamaçal do pecado, a conhecer a Jesus Cristo e passar a fazer parte dessa nova família através do renascimento, desse processo regenerador que é a obra perfeita do Espírito Santo. Porque ele diz aqui, nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Eu quero ficar por aqui. Que Deus possa estar abençoando os amados irmãos. Eu não sei se ainda temos algum tempo. Vou passar para o meu pastor, o nosso amado pastor, se ele tiver mais algo para acrescentar, mais alguma colocação, que ele esteja para falar. Queridos irmãos, eu só queria talvez fazer um fechamento, não um fechamento porque foi tudo muito bem explicado, muito bem falado. Então, apenas a conclusão que o próprio escritor fala aqui, Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus e é verdade. Aí vai lá para João 3,16. Deus nos amou perfeitamente e por isso somos criaturas dele, E depois João também diz assim, quão grande coisa me concedeu o Senhor, que fôssemos chamados
filhos de Deus. Agora, irmãos, para terminar, Hebreus 14, se eu não me engano, 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação realmente é um processo. Eu sei que tem alguém que diz que não, mas não importa, a Bíblia, a palavra de Deus é clara. A santificação ela é diária, a santificação ela é permanente, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Amém, queridos? Eles nós já estamos terminando e que Deus nos abençoe. Eu queria apenas renovar aqui aos irmãos acerca, dos nossos dízimos e ofertas, queridos. Continuamos tendo compromisso, e eu sei que Deus é provedor. Jeová Jireh, Deus da provisão, não é isso? É o Deus que provê todas as coisas. Mas se você quiser, passa na igreja, traga seu cartão de dízimo, entrega aqui. O Davi está sempre aqui, o diácono Davi, ele é nosso terceiro tesoureiro, ele tem essa oportunidade. Nós temos tido aqui na parte da tarde um pastor que está aqui para orar com você. A igreja não está fechada, a igreja não está tendo culto porque nós somos obedientes às autoridades constituídas. Nós não teremos culto, estamos aqui em 6 pessoas apenas, eu, pastor Valdo, pastor Ademir, nosso presbítero Roberto, presbítero Paulo César, presbítero Alex e a minha querida esposa missionária Valéria, que está aqui conosco. Então nós estamos fazendo reunião de oração, oramos em casa e oramos aí via internet. Você vê, Deus fez isso para a gente. Hoje você pode participar da escola bíblica, uma matéria muito interessante e muito bem colocada pelo nosso irmão. Então, queridos, eu vou estar orando daqui um pouquinho, terminando, e não esqueça você de entrar no YouTube, ADEG Gramacho Oficial. Entra, assina lá, faz a sua inscrição, isso mesmo, faça a sua inscrição, depois vai lá no like, o Alex gosta do like, aí eu falo, aí vai lá no like, confirma, vai no sininho, bate o sininho, então você entra, querido, tá? E coloque, e faça a sua inscrição. Nós precisamos de ter 1000 inscrições para que nós possamos continuar fazendo a live do nosso culto. Então, vou repetir, entra, ADEG Oficial, ADEG Gramacho Oficial, faça a sua inscrição. Depois de feita a sua inscrição, você observa, vai lá, confirma, dá um like, no joinha lá, dá um like, e depois vai no sininho e bate o sininho lá, confirmando para que você possa receber as nossas notificações. Quando você coloca lá, as nossas notificações são colocadas a partir disso, e nós teremos, a partir de então, sempre notificação para ser dada aos irmãos. Então, querido, por favor, e hoje nós teremos também o nosso culto à noite às 18 horas, a partir das 18 horas, nós estaremos aqui fazendo uma live, um pouquinho a pessoa, porque nós não podemos aglomerarmos, juntarmos, tá? Nós estamos juntos no coração. Paulo ainda fala isso. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 9, estava preso, ele diz, posso estar preso, mas a palavra não está presa, e não está mesmo, nós estamos confinados, dê o nome que quiser, estamos aí separados, mas estamos juntos no coração, e a palavra do Senhor, ela não fica presa, então precisamos proclamar a palavra do Senhor. Então, querido, apenas renovando, os nossos dízimos de ofertas, traga para nós temos colocado o número da conta da igreja e acredito que vai ser colocada ainda hoje aí, nesta live, se não fornece, vamos colocar, vá no banco, os bancos estão abrindo com dificuldade, ou faça transferência online, enfim, nós temos instrumentos para fazer isso, faça o TED, a nossa conta se você tem conta do banco, faz o TED, enfim, querido, ou traga aqui, vem aqui e entrega na mão do obreiro que está aqui, que é o Davi, então vem, ele é o terceiro tesoureiro da nossa igreja, nós temos continhas para pagar, eu sei que Deus proverá, tá? Curva a sua cabeça, querida, agora eu vou orar
pelos seus dízimos, as suas ofertas, e vou depois orar para terminar. Amém? Soberania eterna, Pai. Os seus filhos são contribuintes para a tua obra, Senhor. Sabemos que necessitamos desta obra. Sabemos, ó Deus, que o seu povo é um povo ordeiro, sensível à tua palavra, Pai, porque colocamos também a necessidade de trazer, Senhor, alimentos de primeira necessidade, alimentos não perecíveis, trazerem, Senhor, para nós alimentos não perecíveis e, inclusive, material de limpeza, de higiene. O seu povo tem trazido aqui para a sua igreja, para que nós possamos suprir a necessidade daqueles que não têm, porque temos muitos irmãos que prestam serviço por diária e não têm podido trabalhar, mas enquanto essa igreja existir, nós estaremos aqui, um ajudando o outro, e só assim cumpriremos a lei de Cristo. E portanto eu quero agradecer a Ti, Deus, pela vida desses irmãos que têm sido sensíveis, têm trazido as suas ofertas, têm trazido, Senhor, os alimentos àqueles que necessitam, Pai, e os seus dízimos têm sido computados no céu, porque é lá que nós queremos juntar tesouro. Não junteis tesouro na terra, onde a traça bem destrói, mas junteis tesouro no céu. É ali que nós estamos juntando os nossos tesouros. Pai, eu quero abençoar a cada membro da nossa igreja, eu quero abençoar a cada um dos seus filhos agora, Pai, em nome de Jesus, que eles recebam agora do céu as bênçãos todas prometidas a Deus através de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Abençoa essa igreja, abençoa todas as igrejas, abençoa os seus filhos, Pai, espalhados por todo o mundo, Pai, porque em cada lugar tem um filho seu, e eles sejam agora abençoados em nome do Senhor Jesus. Pai amado, leva-nos agora em paz para os nossos lares, na plenitude de tuas bênçãos santas, Pai, e mais do que isso, nos dê um culto logo mais à noite. Sim, estaremos aqui fazendo de forma online, fazendo pela internet, Pai, mas estaremos falando do seu amor, falando, Senhor, da sua proteção, porque nós temos a certeza que com este momento que o mundo passa, nós não temos que pelejar, porque o Senhor peleja por nós, e nós iremos assim, Senhor, nós veremos o livramento que Tu vai dar, já está dando ao seu povo. Abençoa-nos, ó Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam com cada um dos irmãos que aguardam a vida bendita do nosso Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém.